Sejam todos muito bem-vindos, todos muito bem-vindos para a nossa terceira live de aquecimento, cara. Nós estamos na terceira live de aquecimento para o maior evento de consultoria ambiental do Brasil, que é a Semana da Consultoria Ambiental 15K, que é um evento 100% online, 100% gratuito, onde eu vou te mostrar o caminho para faturar R$ 15.000 por mês com consultoria ambiental, começando do absoluto zero. Esse evento vai acontecer na semana que vem, cara. A gente está na contagem regressiva para o evento, tá? E é por isso que nós estamos fazendo essa semana de aquecimento, para que você possa chegar no evento já com a régua lá em cima de conhecimento, possa aproveitar cada vez mais aí, tá? Esse evento. E para você que não se inscreveu ainda, por acaso, é só você digitar a palavra evento aqui nos comentários, que você já vai receber o link aí, inbox, o link de inscrição gratuita. Se você está me vendo pelo YouTube, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Turma, boa noite, a galera tá chegando em peso aí, ó. E eu já tô reconhecendo uma turma aí que já tá desde segunda-feira nesse aquecimento, tá? Boa noite aí, boa noite, Whindersson, boa noite, Anderson, boa noite, Madison, John, Gilca, galera aí entrando. Vocês estão me vendo bem, me escutando bem, sim ou não? Olha aí, o Idemori. Cara, se eu tiver errado teu nome, tu me avisa aí, tá? Fiz meu CREA hoje, show de bola, parabéns, cara. Muito bom, muito bom. Sinal que tá acompanhando os conteúdos aí que eu falei sobre isso ontem. Todo mundo me vendo bem, me escutando bem, sim ou não? Mandem um feedback aí nos comentários para eu poder entender se tá tudo certo com essa live. Estão, Lucas, né? Show de bola, cara. Vocês estão me vendo bem, me escutando bem? Turma, eu preciso confessar uma coisa para vocês. Hoje eu não fiz nada do trabalho de consultoria ambiental. Sabe o que é nada? Hoje eu peguei o dia para poder cuidar de outras áreas da minha vida que não fosse a área definitivamente profissional da consultoria. Então hoje, acho que 9 horas da manhã treinei de 9 até 11, depois fui almoçar, tive uma consulta 3h30 da tarde, já fiquei do almoço direto para a consulta. Depois da consulta fui para casa e agora estou aqui fazendo essa live. Hoje eu não fiz nada da consultoria e, cara, para mim isso é uma das maiores vantagens de você ter seu negócio, né? É você ter esse tempo, você ter essa liberdade geográfica, liberdade de tempo para você poder ter controle dos seus horários. Eu nem imaginaria fazer isso na minha época de CLT. Eu não sei se tem alguém aqui que tem emprego, que é CLT, mas eu nem imaginaria estar fazendo algo assim na CLT. Na CLT eu tinha que escolher se no horário de almoço eu almoçava ou eu tomava um banho. Eu tinha que escolher se eu almoçava ou se eu ia fazer uma consulta, se eu ia pagar meu boleto. Era mais ou menos assim na época da CLT. Hoje eu tenho essa liberdade e foi graças à consultoria ambiental, cara. Uma das grandes vantagens é justamente essa liberdade que a consultoria ambiental dá. Então, turma, para você que está chegando aí por último, essa é a nossa terceira live de aquecimento, tá? Nós estamos fazendo uma sequência de 5 lives de aquecimento, essa é a terceira. Então, esse aquecimento ele é para vocês já chegarem preparados para o evento da semana que vem. E o tema dessa terceira live de aquecimento é quanto cobrar pelos serviços de consultoria ambiental. É um dos temas que vocês mais me pedem para falar, que mais vem na caixinha de pergunta lá, como é que eu vou precificar os serviços, qual é a melhor forma de precificar, precificação para iniciante, como é que eu começo nessa área. Por isso, eu decidi trazer esse tema, tá? Para a gente conversar hoje nessa live de aquecimento, tá bom? E turma, como eu tô falando para vocês, desde segunda-feira a gente está fazendo aquecimento e a live de ontem foi justamente falando sobre os principais serviços para você fazer na sua consultoria ambiental, que também é um dos grandes desafios de quem quer começar do zero na consultoria. Quais serviços começar, quais são os serviços que têm mais demanda. Então, na live de ontem eu falei sobre isso. E aí eu quero saber quem aqui está comigo desde segunda-feira, quem aqui é veterano, quem aqui é novato. Coloca aqui nos comentários se você é veterano ou se você é novato, só para eu saber. Se você está aqui desde segunda-feira, coloca assim, veterano. Se você chegou agora nessa live, primeira live de aquecimento, coloca aí, novato. Só enquanto a galera vai chegando aí.
Quem é veterano e quem é novato? Já estou reconhecendo algumas pessoas aqui já. Ontem eu não pude assistir, mas olha, a live tá salva, tá, Paulo? Sou novato, seja bem-vindo aí, os novatos. O Lucas falou que tá aí desde segunda-feira, show de bola, cara. O Whindersson é veterano. Segunda-feira estava com vocês. Show, as lives estão ficando salvas aí, não perde. Veterano e liso. Pois vamos aprender a ganhar dinheiro na consultoria, né? Se você tem uma formação na área e você não ganha pelo menos 15 mil por mês, cara, tá na hora de você acordar para a vida, tá? Veterano, boa noite. Show de bola, cara. Então, ó, cara, eu desde o início eu tô falando, consultoria ambiental é uma área de atuação do mercado onde a gente foca mesmo em propor soluções da área ambiental para a sociedade, para as empresas, tá? Soluções na área, por exemplo, de licenciamento ambiental, soluções na área de resíduos sólidos, captação de água, tratamento de efluentes e tudo que for relacionado à parte ambiental. Nós, consultores ambientais, somos os profissionais que atendemos essas demandas, resolvemos essas necessidades, tá? E além de ser uma área de altíssima demanda, principalmente nos tempos de hoje, onde a gente está tendo atualizações da legislação, legislação mais rígida, não é? Como vocês perceberam até, eu falei sobre isso ontem, inclusive. Um exemplo é a atualização da norma de resíduos, a 10004, a NBR 10004/2004, está tendo atualização. Então, se você for pesquisar, você vai ver que está tendo várias atualizações. Então, é uma demanda gigantesca. A gente tem carência de profissionais para atuar nessa área. E, além de tudo isso, é um trabalho extremamente importante para a sociedade, porque através do nosso trabalho a gente traz sustentabilidade para a nossa região, a gente traz qualidade de vida para as pessoas. O nosso trabalho muitas vezes impede que resíduos perigosos contaminem o solo, contaminem recurso hídrico. Nosso trabalho muitas vezes impede acidentes de trabalho, desastres ambientais. Então, é um trabalho extremamente importante, onde a gente pode ganhar bem e fazendo o bem mesmo, contribuindo, fazendo a diferença para a sociedade. Por isso que eu, cara, levanto a bandeira da consultoria ambiental e acredito que a consultoria ambiental é um dos pilares para que a gente possa ter uma sociedade sustentável, ecologicamente equilibrada, tá? Então, é uma área extremamente promissora para você. E entrando nesse conteúdo de hoje, cara, hoje eu trouxe aqui um desafio, né, para a gente conversar, que é um dos desafios que muitas vezes travam muitos profissionais de começarem na consultoria ambiental, que é sobre precificação. E eu queria já perguntar de cara para vocês que estão ao vivo aí, quem aí tem, ou pelo menos já teve em algum momento, dúvidas sobre precificação de serviços na consultoria ambiental? Manda um eu aí nos comentários. Quem aí, pelo menos alguma vez na vida, já teve dúvidas sobre como precificar um trabalho de licenciamento? Como precificar um trabalho de gestão de resíduos sólidos, um PGRS? Como precificar um relatório de acompanhamento e monitoramento ambiental? Como é que seria essa precificação? Eu estou começando do zero. Era uma das maiores dúvidas que eu tinha também, inclusive, tá? Então, eu me lembro que uma vez meu pai estava conversando comigo, que meu pai sempre me incentivou a abrir minha própria empresa, porque ele via o quanto que eu trabalhava naquele emprego de CLT. E ele sempre viu o potencial para eu ter minha própria empresa. E toda vez que ele falava disso, eu falava, mas pai, como é que eu vou precificar esse serviço? Eu não sei como é que precifica esse serviço. Então era uma dúvida que eu tinha no início. Eu acredito que eu não estou só nesse barco, né? Eu estou vendo aí que a galera também tem muita dúvida sobre precificação. Por exemplo, aqui o Alan colocou, ó, tenho medo de mandar um orçamento muito caro. É uma dúvida bem comum. Pessoal aí, o Hercos falou que tem dúvidas, o Luiz falou que tem dúvidas. Paulo falou que nem sabe o que é, nem sei o que é precificar, nem sei o que é. Então hoje eu trouxe esse tema para a gente conversar mesmo, tá? Para a gente trocar essa ideia. E eu vou focar muito nessa live de aquecimento nos erros e acertos, principais erros e acertos na precificação de serviço, principalmente para quem está começando do zero, para que você entenda que é tão importante quanto entender como fazer algo, é você entender como não fazer, o que não fazer. Porque quando você sabe o que não fazer, você evita cometer muitos erros que a maioria dos consultores ambientais iniciantes cometem. E precificação, cara, é um dos pilares mais importantes para você chegar nos 15 mil por mês com consultoria ambiental, que é o que eu ensino aqui na internet, nas minhas mentorias, nos meus programas, é você ter um resultado de 15 mil por mês, que é totalmente possível
mesmo você sendo iniciante. Mas um dos pilares que você precisa entender é saber precificar bem seu serviço. Porque quando você precifica o serviço de uma forma, de uma forma que não tem, sem estratégia, você corre o risco de ter prejuízo nos trabalhos, você corre o risco de deixar dinheiro na mesa, e é importante a gente saber as melhores práticas para se precificar o serviço. Saiba que você pode precificar serviço de forma eficiente, mesmo sendo iniciante na área. Basta que você tenha um direcionamento para isso. E é sobre isso que nós vamos conversar. Inclusive, vou dar até um spoiler para você aqui do evento da semana que vem, tá? No evento da semana que vem, eu vou trazer estudos de caso reais, tá? Tanto meus, da minha empresa, como de alunos de precificação de serviços reais. Vou abrir a planilha para vocês verem como é que funciona o cálculo da precificação, para vocês entenderem como é que funciona a margem de lucro. Por exemplo, um contrato de R$ 30.000. Quanto de lucro você vai ter nesse contrato? Então, tudo isso eu vou trazer estudos de caso no evento da semana que vem, que é a Semana da Consultoria Ambiental 15K. Por isso que se você quer realmente ter sucesso na consultoria ambiental, você precisa estar no evento da semana que vem. Primeira aula já vai ser na segunda-feira, às 8 horas da noite. Vão ser 4 aulas. Primeira aula, segunda-feira, às 8 horas da noite. Segunda aula, na quarta-feira, dia 10, às 8 horas da noite. Terceira aula, na sexta-feira, dia 12, tá? Às 8 horas da noite. E a quarta aula será ao vivo, no domingo, às 8 horas da noite, aqui no Instagram, que inclusive vai ser a aula onde eu vou entregar os certificados e vou fazer o fechamento da Semana da Consultoria Ambiental 15K, que você não pode perder. Então já se programa aí, tá? Por favor, pode falar novamente o número? Não entendi. O número da live vai ser a terceira live de aquecimento, tá? Eu tenho uma dúvida de definir o tempo para o serviço. Vamos conversar sobre isso, cara. Estou aqui para aprender com você. Show de bola, cara. Estou aqui para transmitir a minha experiência e meu conhecimento para vocês também, tá? Para a gente aprender junto. Show, top, muito bom. Então, cara, não dá para perder, né? Você vai ter lá exemplos práticos com planilhas. E eu, inclusive, estou pensando aqui, eu estou pensando se eu disponibilizo um modelo de planilha de precificação para vocês no evento. Estou pensando ainda, tá? Vai depender aí de como é que vai funcionar, vai depender se vocês vão compartilhar aí o evento com outras pessoas. Eu não sei se eu vou fazer isso, não, tá? Vai depender da galera mandando direct aí. Então, se vocês colocar impressão, quem sabe eu não falo com a equipe aí para a gente disponibilizar as planilhas para vocês. É uma coisa boa, tá? Então, olha, vamos entrar aqui no conteúdo. Eu, para quem ainda não sabe, é novato aí, eu sempre gravo a live tanto aqui no Instagram como no YouTube. Só que no YouTube eu posto depois que acaba a live aqui, tá bom? Então você que está ao vivo vai ter a oportunidade de estar ao vivo aqui comigo, mas eu recomendo que você reassista as lives pelo YouTube por dois motivos. Porque quando você assiste novamente, você fixa mais ainda o conhecimento, tá? E o segundo motivo é porque aqui no YouTube eu compartilho slides, então você vai poder tirar foto, tirar print da tela, para poder melhorar aí o teu conhecimento, tá bom? As outras duas estão gravadas? Estão sim, tanto no YouTube como no Instagram, tá? As duas lives estão gravadas. Então, dependendo de quando vocês compartilham essa live aqui, ó, aqui tem um aviãozinho, tá? Vamos fazer um desafio aqui, vamos fazer um desafio. Essa ideia surgiu na hora aqui. Aqui tem um aviãozinho. Nós temos nesse momento 30 pessoas ao vivo aqui na live. Se a gente bater até o final dessa live, 50 pessoas ao vivo, eu compartilho com vocês no evento as planilhas de precificação que eu uso aqui para vocês utilizarem na consultoria ambiental de vocês. Mas o desafio é 50 pessoas ao vivo, tá? Até o final dessa live. Então, ó, tem 30, 28 pessoas. Se pelo menos, se cada um compartilhar com mais 3 pessoas, 4 pessoas, a gente chega nisso aqui rapidão, velho. Então tá na mão de vocês aí. Eu não tô na programação de compartilhar essas planilhas. Mas se vocês realmente mostrarem aí que vão fazer a parada acontecer, só compartilhar aí. Tem um aviãozinho aqui, manda aí cada um para 5 pessoas, 6 pessoas, para vocês terem essas planilhas aí para vocês, tá? Essas planilhas só os alunos da mentoria têm. Só os alunos da mentoria têm. Mas se a gente bater essa meta de 50 pessoas aí, eu compartilho no evento, tá? Promessa, promessa é dívida.
beleza? Então vamos lá, entrando no conteúdo. Quanto cobrar por serviços de consultoria ambiental? Principais erros e acertos. Primeira coisa que eu já quero trazer para vocês sobre esse tema é o seguinte, tá? Os três maiores mitos sobre precificação na consultoria ambiental. Por que que eu gosto de falar sobre trazer esses mitos, trazer esses erros? Porque, cara, ao longo desses últimos 3, 4 anos, eu já mentorei mais de 500 profissionais na área de consultoria ambiental. E eu já deu para entender quais são os principais erros que vocês cometem quando vocês estão começando, tá? Olha, inclusive, ó, olha aí a mensagem do Francisco. A questão da planilha de precificação deve variar de estado para estado. Será? Será que varia de estado para estado? Por que varia de estado para estado? Vamos já conversar sobre isso, mas não é bem assim, tá? Mas vamos lá, vocês vão entender ao longo dessa live de aquecimento aqui, que é só o aquecimento, tá? Então, eu vou trazer aqui quais são os três maiores mitos sobre precificação na consultoria ambiental, para que vocês anotem, beleza? E que vocês nunca mais caiam nessas armadilhas que eu vou falar aqui. Três maiores mitos, anotem aí no caderno de vocês. Se você gostar igual a mim de anotar, já pega a caneta e anota, tá? Primeiro, se não tem experiência, cobra barato para ganhar espaço no mercado. Quem aí já ouviu isso alguma vez? Manda um eu aí nos comentários. Porque eu, pelo menos, eu já ouvi muito isso. Olha, se como você está começando, cobra barato, baixa o preço, porque aí você vai ganhar espaço no mercado. Quem aí já escutou isso? Cara, eu tenho certeza que muita gente já ouviu isso, tá? Cara, isso é um dos maiores mitos na consultoria ambiental, que você que está aqui comigo nunca mais caia nessa armadilha. Nunca mais caia nessa armadilha. Sabe por quê? Por dois motivos. Sabe por que isso aqui não tem nada a ver? Mais uma vez, os balões subindo. Eu fico tentando não fazer o dois aqui, cara, mas é foda. Vai. Esses balões aí não sou eu que estou mandando subir, tá? Enfim, não tirem print com esse balão aí, postem depois não. Então, vamos lá. Por que que isso não tem nada a ver? Primeiro motivo. Primeiro motivo. Vamos lá. Se você vê um computador sendo vendido por R$ 200, qual é a primeira coisa que aparece na cabeça de vocês? Primeira coisa que aparece na cabeça de vocês, que você pensa, é que não presta, não é verdade? Quando você vê algo que tem um valor agregado que você já conhece, mas que está sendo barato demais, cara, tem alguma coisa errada. Imagina aí um carro automático, teto solar, completo, por R$ 10.000. No mínimo é roubado, ou tá na hora que ou não tem um motor, ou tá estragado, ou tem alguma coisa. Na hora que você ligar vai explodir, tem alguma coisa. Então, quando você joga o preço lá para baixo, você passa uma mensagem para o mercado de que seu trabalho não é tão bom assim, não é? Olha, aqui é mais uma pessoa aqui que faz bico, que faz. Você já é chamado logo de despachante. O que eu já vi de consultor ambiental sendo chamado de despachante por causa disso aqui, porque fica cobrando barato, porque acha que vai ganhar espaço. Cara, é um dos piores erros. É um dos piores erros que você comete. Esse é o primeiro motivo, porque cobrar barato vai fazer você ser desvalorizado no mercado. Ser visto como alguém que não é, que não tem valor, que não é uma autoridade, que não é uma referência, tá? Esse é o primeiro motivo. Segundo motivo, porque o preço que você cobra, isso é o mais importante, tá? O preço que você cobra não tem nada a ver, galera, não tem nada a ver com o tempo de experiência que você tem. Na hora que você vai calcular o preço de um serviço, em nenhum momento você vai considerar, vai colocar na planilha alguma coisa desse tipo, tá? O seu tempo de experiência tem nada a ver. O preço que você cobra, ele está relacionado à demanda que você vai fazer. Sempre vai estar relacionado à demanda que você vai fazer, independente do tempo de serviço que você tenha, do tempo de experiência que você tenha, quer dizer. Então, eu abri a consultoria ambiental hoje, surgiu uma oportunidade de fazer um orçamento amanhã. Então, eu tenho um dia de consultoria.
Isso não tem nada a ver. Eu vou analisar o quê? Eu vou analisar a demanda. É um licenciamento de uma indústria. O que que precisa para fazer esse licenciamento dessa indústria? Vai precisar, não, ele faz captação de água, vai precisar de outorga, ele gera resíduo perigoso, de acordo com o artigo 20 da Polícia Nacional de Resíduos Sólidos, vai precisar de um PGRS, ele vai fazer supressão vegetal, vai precisar de uma autorização para supressão vegetal, ele utiliza lá matéria-prima de origem florestal, vai precisar do cadastro no IBAMA, com movimentação de DOF, vai precisar de homologação de pátio, ou seja, você vai analisar as demandas que aquele empresa, que aquele caso, né, que aquela solução precisa, que aquela empresa precisa. E é a partir daí que você vai precificar. Tem nada a ver. Se você chega para um cliente, você pode ter um dia de consultoria, um dia. Você chega para o cliente e fala: olha, para resolver esse problema aqui, a gente vai fazer, precisa fazer o licenciamento ambiental. Para isso, a gente vai ter que fazer esse projeto, vai ter que fazer uma análise, fazer um diagnóstico, fazer uma gestão desses resíduos. E aí a gente vai fazer a outorga da captação dessa água, porque você não usa, né, um poço aqui para poder captar água. Aí você também tem o recebimento de madeira, então você vai precisar de uma homologação de pátio. Quando você vai falando e mostrando autoridade, você acha que o cliente vai pelo menos cogitar o fato de não ter experiência? Ele não vai nem perceber. E aí você fala, para fazer esses projetos é R$ 20.000. Para resolver esses problemas e entregar essa solução que você precisa, o valor é R$ 20.000. Pronto, cara. Então não importa. Esse mito de que você tem que cobrar barato, que você não tem experiência, isso é balela. Não caiam nessa armadilha. Tá? Isso é um tiro no pé. Até porque se isso fosse verdade, nós não teríamos profissionais dentro do meu programa de mentoria tendo resultados tão incríveis como os profissionais que estão tendo, como por exemplo a Joana. Não sei se vocês acompanham muitos meus stories, mas essa semana eu postei um grande depoimento de uma das alunas da minha mentoria, que é a Joana. Ela é gestora ambiental de cidade pequena do interior e ela conseguiu fechar seu primeiro contrato na consultoria ambiental no valor de R$ 40.000. Eu estou mostrando aqui para vocês que vão ver depois no YouTube a mensagem que ela me mandou. Tá me mandando uma mensagem, ó. Consegui. Inclusive, ela está pedindo para eu preparar a placa dela, que é a placa que eu mando para os alunos, ó, quando eles atingem esses resultados. R$ 40.000 em um contrato de consultoria ambiental, sendo iniciante na consultoria ambiental, no seu próprio negócio. Ela saiu da CLT porque se sentia frustrada, se sentia estagnada, assim como eu também me sentia lá atrás. Por isso que eu decidi entrar na consultoria ambiental. Saiu da CLT e o primeiro contrato dela já foi um contrato de R$ 40.000. Se essa historinha de que o fato de não ter experiência tem que cobrar barato fosse verdade, como é que seria possível isso? Não seria possível. E ela não é a única. O João Vitor também. Eu estou mostrando uma foto dele aqui, ó. João Vitor, engenheiro ambiental. Em um mês de consultoria, em um mês na consultoria ambiental, ele fechou quase R$ 100.000 em contratos de licenciamento, elaboração de estudos ambientais, mesmo sendo iniciante na consultoria ambiental. Então, se isso fosse verdade, esses resultados seriam impossíveis de acontecer tanto com a Joana, como com o João Vitor e como dezenas e dezenas de profissionais. Inclusive, lá na semana da consultoria ambiental, 15K, que vai ser na semana que vem, eu vou mostrar estudos de caso para vocês verem com seus próprios olhos, tá? E verem com seus próprios olhos a precificação que eles estão fazendo, mesmo sendo iniciantes na consultoria. Então não caiam nessa armadilha. Vocês podem sim fechar contratos de alto valor, justos, preço justo, tá? Para poder atender essas demandas. Fechou? Então tá aqui esses exemplos. Esse é o primeiro mito. Com relação a esse primeiro mito de que se você não tem experiência, pode cobrar barato. Deu para entender, turma? Deu para entender? Ficou claro aí para vocês, sim ou não? Mandem aí nos comentários, só para eu saber se vocês estão entendendo. Vendo que vocês estão interagindo bem aí, ó, pessoal. Vou desconfiar na hora. Pois é, quando você cobra barato, você dá um tiro no próprio pé. Sem falar que quando você cobra barato, seu serviço vai tender a ser ruim. Sabe por quê? Porque para você entregar um bom serviço, você tem que ter recurso.
Você tem um custo operacional. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Então, se você cobra barato, além do risco de ter prejuízo, você vai entregar um trabalho ruim, porque você não vai ter nem recurso para fazer o trabalho. Entendeu? Então, tem gente que cobra barato com medo de perder o cliente. Você vai perder o cliente, sabe quando? Quando você entregar um trabalho ruim, porque você cobrou barato demais. Aí você perde o cliente. Você perde o cliente e depois não adianta falar, mas eu cobrei barato. Não, ele não está nem aí para isso. Você cobrou o preço, ele pagou o preço que você cobrou. A sua obrigação é entregar um bom trabalho. No mínimo, entregar um bom trabalho. Entendeu? Ele não vai estar nem aí se você falar que o valor foi pequeno. Entendeu? Fechou? Franciele, eu não estou transmitindo ao vivo no YouTube, tá? Eu estou gravando aquele aqui e depois dessa live eu posto no YouTube, tá bom? Jaqueline, eu vi aqui que você mandou uma mensagem para mim no WhatsApp. Eu vou te responder daqui a pouco, assim que terminar essa live, tá? Essas pessoas ganharam na loteria. Não, amigo, não ganharam na loteria. Elas usaram um método. Tem um passo a passo para isso. Se seu maior serviço foi um serviço de R$ 700, te falta direcionamento, te falta estratégia melhor. Porque você poderia estar fechando esses mesmos contratos aqui, porque não tem ninguém aqui com poder especial, com dom, não. Pessoas comuns, como eu, como você, como todo mundo que está aqui nessa live, que utilizaram um método para isso. Não ganharam na loteria, não é sorte, não tem nada a ver com isso. Eu entendi o que você quis dizer, mas eu não quero que vocês fiquem ligando isso à sorte, que não tem nada a ver, velho. Não é sorte, não é pílula mágica, não é milagre, não, é método, método, passo a passo, tá? E aí você também consegue replicar isso, fechou? Isso está acessível a cada um que está aqui nessa live. E lembrando que nós estamos com um desafio para quem entrou por último aí, tá? Se a gente bater 50 pessoas nessa live, eu vou compartilhar de forma exclusiva, pela primeira vez na história, as planilhas de precificação que eu uso e que meus alunos usam. Só meus alunos têm acesso a essas planilhas no evento da Semana da Consultoria Ambiental 15K, para vocês baixarem e utilizarem na consultoria de vocês, tá? Mas só se a gente bater 50 pessoas, eu venho que tá crescendo aí, ó. Ó, tem 36 pessoas. Se cada um mandar para 10 pessoas, a gente bate isso muito rápido. É só você apertar esse botãozinho aqui, velho, e mandar. Nossa, precificação é muito difícil. É difícil quando você, principalmente quando você não tem direcionamento, quando você não tem método. Esses alunos aqui, ó, precificaram serviço de 40 mil, outro precificou serviço de 100 mil, porque aprenderam como fazer isso. Tem um método, um passo a passo. Eu estou vendo gente aqui formada em biologia, engenharia ambiental. Vocês aprenderam ciclo de Krebs, vocês aprenderam cálculo um, 2, 3, física, química, e vocês acham que não vão aprender a precificar um serviço? Não tem como, velho. É método. Existe um passo a passo para isso, tá? É, botem isso na cabeça de vocês, cara. Não é que é difícil, que é. Eu preciso ter um método. Se eu tiver um método, eu consigo. Vocês têm que ter esse pensamento. Eu só não estou conseguindo ter esse resultado porque eu ainda não tenho um direcionamento. Porque se eu tiver direcionamento, se alguém me disser o que fazer, eu vou fazer essa parada. Lion fala sobre os órgãos, que o consultor ambiental deve procurar para liberar esse serviço. Vou falar sobre isso daqui a pouco, tá? Segundo mito, não dá para cobrar o preço justo porque tem muita gente prostituindo o mercado. Olha, quem pagou resistência dos materiais 1 e 2 precificaram deve ser pior do que isso. Cara, eu na engenharia ambiental, eu estudei só uma disciplina de resistência dos materiais. E eu concordo com você. Ó, vou contar um segredo aqui que eu nunca contei aqui nas lives, tá? Quem aí estudou mecânica dos fluidos? A galera da engenharia aí deve. Pô, quem não é da engenharia, mecânica dos fluidos, para mim, foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. Mecânica dos fluidos foi foda. Vocês terem uma ideia, eu reprovei 2 vezes a cadeira de mecânica dos fluidos e na terceira eu fui para a AVF. Como é que a pessoa reprova 2 vezes a mesma disciplina e na terceira ainda vai para a AVF? E eu achei que eu ia pedir música no Fantástico, 3 vezes reprovando. A sorte foi que o professor, na AVF da terceira vez, mandou uma prova bem facinha, aí eu passei.
É o óbvio. É por isso que eu falo para vocês, cara, a galera tudo aqui, biólogo, engenheiro ambiental, gestor ambiental, técnico em meio ambiente, a galera estudou aí cálculo e precificação, cara. Quando você aprender, não tem como não, velho. Você não vai precisar fazer nenhum integral não para precificar serviço, tá? Nem calcular o limite, nem essas paradas não. Pode ficar tranquilo. Aí, ó, o Henrique colocou, ó. Concordo, sou biólogo e gestor ambiental e nada é difícil de aprender e conseguir, é só ter uma orientação melhor. Show de bola, cara. Essa é a visão. Cara, então vamos lá, ó. Segundo mito, segundo mito. Não dá para cobrar o preço justo porque tem muita gente prostituindo o mercado. Quem aí já ouviu isso? Quem aí já ouviu isso? Ah, mas como é que eu vou cobrar o preço justo? Se tem muita gente prostituindo o mercado, tem gente aqui vendendo PGRS de R$ 150. Tem gente aqui vendendo licença a R$ 20 por hora. Tem gente aqui vendendo licença aqui, alvará por R$ 10. Quem é que já ouviu isso? Cara, deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso aqui é um grande mito. Não escutem isso, não. Sabe quem é que fala isso? Deixa eu ser assim, bem sincero com vocês, sabe? Eu ouvi muito isso também. Meu chefe, deixa eu contar um segredo para vocês. O meu chefe, quando ele viu que eu tava já indo embora ali, ele começou a jogar um monte de água na minha cerveja. Não tem gente que passa, que a vida dessas pessoas é jogar água na cerveja dos outros. Para quem bebe cerveja aí, mas para quem não bebe, entendam que é uma analogia. É colocar areia no negócio dos outros. Tem gente que vive para fazer isso. A missão da vida de algumas pessoas é jogar água na cerveja dos outros. Por isso que tem coisa que você não deve falar para as pessoas. Sacou? E quando ele viu que eu tava, bicho, esse cara vai embora. Ele começou a jogar água na minha cerveja e dizer: aqui o mercado é muito prostituído, tu sabe que isso aqui é caro demais para montar uma estrutura dessa, é muito cara. Aí você tenta fechar um contrato, não consegue. Enquanto isso, ele faturando lá 6 dígitos por mês, nas minhas costas, eu fechando contrato, e ele botando a areia no negócio, tá ligado? Pode fazer propaganda na live, Live. Quem foi que fez propaganda na live? Pode fazer propaganda, depende da propaganda. Depende da propaganda. Tenha um bom senso e faça a propaganda. Não sei, não estou entendendo muito bem, mas pode fazer. Se for uma boa propaganda, pode fazer. Então, olha, isso é um mito, cara. Um mito muito grande. Sabe por quê? Se a gente for pensar aqui, se a gente for pensar aqui, qual é o mercado no Brasil e no mundo que não tem prostituição de mercado? Gente querendo cobrar barato, jogar o nome lá embaixo. Velho, em todos os mercados tem isso. Todos, todos os mercados têm isso. Se você for olhar, até nas pizzarias tem isso. Tem pizzaria que vende pizza de R$ 20, tem pizzaria que vende de R$ 100. Em todo canto, velho. Então você ficar justificando o fato de não prosperar, de não fechar contratos justos, de crescer pela prostituição do mercado, pô, se tem empresa que é bem sucedida, é porque isso não é um motivo para você não cobrar seu preço justo. Não tem gente que consegue? Não tem preço. Se fosse por isso, todo mundo cobrava barato, porque em todo local, tudo que você imaginar, tem gente prostituindo no mercado. Não é só na consultoria ambiental, não, tá? Em tudo, tudo, todas as áreas. Todas as áreas que você imaginar. Logo, se isso é algo comum em todas as áreas, e você tem profissionais e empresas que faturam alto, que se posicionam bem e que são bem-sucedidas, é porque existe uma forma de você superar isso. Concordam ou não? Ou vocês acham que esses contratos aqui que esses alunos fecharam, a Joana de 40 mil e o João Vitor de mais de R$ 100 mil em contratos de consultoria, vocês acham que na cidade deles não tem gente que fecharia por bem menos, não? Você acha que não tem gente cobrando a metade disso, não? Ou menos? Claro que tem, óbvio que tem. Mas como é que eles conseguiram? Porque existe uma forma de você conseguir isso. Como é que você consegue cobrar o preço justo mesmo com prostituição no mercado? Com bom posicionamento, focando nos tipos de clientes certos, escolhendo um nicho de alta demanda, procurando atender empresas sérias, pessoas
que não focam só no preço, mas que estão procurando realmente uma qualidade no trabalho. Várias estratégias que eu vou compartilhar com vocês na semana da consultoria ambiental 15K, que vai acontecer na semana que vem, tá? Lá eu vou trazer estratégias de como você pode se posicionar no mercado, mesmo sendo iniciante, para que as empresas te vejam como uma autoridade, como uma referência. E assim você consiga fechar esses mesmos contratos que os alunos estão fechando, 40 mil, 100 mil e até mais do que isso, tá? É possível para você também, isso não é inalcançável. Mas você precisa tirar da sua cabeça essa armadilha de que o mercado está prostituído e por isso eu não posso cobrar o preço justo. Isso é uma mentira, isso é um mito. Existem formas para você fazer isso. Tem gente que fica preocupada com o que o outro está cobrando, com o que o concorrente está cobrando. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês se preocupam demasiadamente com os concorrentes de vocês. Ao invés disso, vocês deveriam estar se preocupando com o posicionamento de vocês, vocês deveriam estar se preocupando na escolha do portfólio de serviços de vocês, ao invés de estar querendo saber quanto é que o outro está cobrando, você deveria estar se preocupando em qual o melhor tipo de cliente que você deve focar na sua consultoria para chegar nos 15 mil por mês. É isso que você deve focar. Deixe os seus concorrentes fazerem o trabalho deles. Até porque hoje o cenário na consultoria é um cenário onde você tem carência de profissionais, muita demanda para poucos profissionais para atender. Saiba que todo profissional que prostitui o mercado, ele está cavando a própria cova, ele está lá abrindo a cova dele. Você não precisa fazer nada. Sabe por quê? Porque quando você cobra um preço barato demais para prostituir o mercado, você não tem condições de entregar um bom trabalho, não tem como. Como é que eu vou fazer um serviço onde eu vou precisar ir para o campo, precisar muitas vezes, não fazer algum tipo de parceria e vou cobrar os R$ 500, R$ 300? Como é que eu vou entregar um bom trabalho? Não tem como. Não tem como eu entregar um bom trabalho. Então eles mesmos estão cavando a cova deles. Eles mesmos estão cavando a cova deles. Você não tem que se preocupar com isso. Então, o fato de você ter concorrentes que prostituem o mercado, de forma alguma vai te impedir de cobrar o preço justo. Não tem como, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você precisa pensar o seguinte: como é que eu consigo passar para o empreendedor que eu posso cobrar mais caro, que eu posso cobrar o preço justo? Porque quando você é o mais barato, ninguém espera que você seja o melhor. E quando você é o melhor, ninguém espera que você seja o mais barato. Então, como é que eu posso transmitir esse posicionamento para o cliente de que eu sou o melhor, que eu sou bom no que eu faço, que eu resolvo? Isso não tem nada a ver com tempo de experiência, não, tá? Isso tem a ver com posicionamento, com estratégia de posicionamento. E eu vou compartilhar essas estratégias com vocês na semana da consultoria ambiental 15K. Inclusive, se você não se inscreveu ainda, é só você digitar a palavra evento aqui nos comentários, que automaticamente você vai receber aí o link no seu direct, tá? E se você está me vendo pelo YouTube, a gravação, olha o link que está na descrição, que você já vai cair direto na página de inscrição. Já vai começar na semana que vem. Primeira aula já vai ser na segunda-feira, às 8 horas da noite. E galera, fiquem aqui até o final, porque eu vou dar um aviso importante sobre o certificado do evento, tá? Então fiquem até o final aí, que eu vou falar algo importante sobre o certificado de conclusão do evento, que eu acho que vocês já devem saber que vai ter liberação de certificado, tá bom? Então vamos lá. Todo mundo entendeu essa questão do mito? E olha, se isso fosse verdade, esse aluno aqui, que é o Tiago Lima, que é biólogo, tá? Ele não teria conseguido esse resultado que eu estou mostrando aqui para quem vai ver pelo YouTube. Olha a mensagem que ele mandou aqui, ó. Ele mandou a seguinte mensagem no nosso grupo, que nós temos um grupo de network só de quem é da mentoria, um grupo fechado só para quem é da mentoria, onde a gente troca experiência, faz parcerias, tira dúvidas, é um grupo de assistência 24 horas no WhatsApp. Aí ele mandou o seguinte, ó: pessoal, boa tarde, fechamos o nosso primeiro posto, primeiro contrato de licenciamento para posto. Aí ele agradeceu e, inclusive, falou que tem mais 4 propostas em análise. E ele mandou a mensagem depois o seguinte, ó: teve uma aluna que estava meio com medo de começar a prospectar, porque é normal, e aí ele falou o seguinte, ó: pense positivo, não é fácil romper a barreira, mas você consegue. Aqui em Lavras, que é a cidade dele,
tem uma empresa que domina o mercado, ou seja, tem uma empresa lá que domina o mercado na área de consultoria ambiental. E ele falou: quando fui na primeira reunião, fiz um diagnóstico e pontuei os pontos falhos do CNPJ, que é uma das metodologias que a gente ensina na mentoria, na hora que você vai fazer a primeira visita no empreendimento, tá? E aí ele falou: consegui fechar por um valor 2 vezes maior que o de mercado. Ou seja, mesmo sendo iniciante, mesmo começando do zero, ele conseguiu fechar um contrato 2 vezes maior, com um valor 2 vezes maior do que o praticado lá na região dele, tendo empresas que dominam o mercado. Então me falem, se realmente não desse para cobrar o preço justo, porque tem gente prostituindo no mercado, seria possível esse aluno ter tido esse resultado? Não. Seria possível a Joana ter cobrado R$ 40.000 num contrato? Não. Seria possível o João Vitor ter fechado mais de R$ 100.000 em um mês na consultoria ambiental? Não seria possível, porque em todo canto tem prostituição no mercado. Então tire isso da cabeça de vocês, isso é uma armadilha, tá? Se você não tirar esses mitos da cabeça de vocês, vocês nunca vão aprender a precificar o serviço da forma correta. Vocês sempre vão ficar com medo de estar cobrando caro, sempre vão ficar com medo de dizer o preço, sempre vão ficar achando que está caro demais para vocês, porque vocês se olham de uma forma errada, vocês se olham como um profissional iniciante que não merece cobrar o valor justo. Tirar esse bloqueio aí da cabeça de vocês, esse mito da cabeça de vocês, não tem nada a ver, cara. Vocês são profissionais. O trabalho que vocês fazem é extremamente importante para a sociedade. Assim como um médico, assim como um advogado. Então, tirem esse bloqueio da cabeça de vocês, porque isso atrapalha vocês na hora de precificar o serviço. Não adianta nada eu ensinar vocês a precificar aqui se vocês ainda tiverem esses problemas na cabeça de vocês. De que não tenho experiência, eu tenho que cobrar barato. Ou tem gente cobrando preço barato, eu tenho que cobrar barato igual. Nunca vão conseguir precificar da forma correta. Ok? Então, segundo mito, prostituição no mercado não impede você de cobrar o preço justo e faturar 15 mil por mês com consultoria ambiental. Todo mundo entendeu, galera, essa parada da prostituição de mercado, sim ou não? Desafio ainda está de pé, hein? Nós temos aí alguns conteúdos para passar nessa live ainda. E que se atingir 50, já chegou em 40, em 42. Estamos batendo na trave. Se atingir 50, eu vou liberar as planilhas de precificação para vocês no evento. Então, vamos arrochar aí no aviãozinho. Vamos arrochar no aviãozinho aí para dar certo. Muito bom, a galera tá entendendo aí. Legal, muito bom, show de bola. Então, segundo mito, já tirem da cabeça de vocês. E olha que o Thiago já faturou mais de 80 mil. Essa mensagem aqui é de 64 mil, mas foi de setembro do ano passado. Já ultrapassou os 80 mil já. Terceiro mito. Terceiro mito. Não dá para cobrar caro em cidade pequena, porque as empresas não vão ter dinheiro para pagar. Cara, quem aí já ouviu isso? Quem aí já ouviu que em cidade pequena não tem como cobrar um preço caro, porque as empresas não têm dinheiro para pagar? Quem aí já ouviu ou já pensou nisso? Quem aí é de cidade pequena, até 50 mil habitantes? Manda um eu aí nos comentários, só para eu saber. Quem aí é de cidade pequena, até 50 mil habitantes mais ou menos? Manda um eu aí nos comentários, só para eu saber. Ó, o Índice colocou eu, Francisco colocou eu aí. Quem aí é de cidade pequena, que vai até uns 100 mil habitantes? Quem aí vai até 100 mil habitantes a cidade? Coloca um eu aí. Deixa eu contar uma coisa para vocês que talvez vocês não saibam, tá? No Brasil, mais de 80% dos municípios são municípios que têm até 50 mil habitantes. Mais de 80%. Ou seja, cidades pequenas no Brasil é a regra, não é a exceção. E são nas cidades pequenas que há a concentração das maiores demandas na consultoria ambiental, porque é a maioria. A gente está falando de empresas, eu falei na live de ontem, tá? De empresas comuns, como indústrias, fábricas, postos de combustível, mineração, madeireiras, serviços de saúde, empreendimentos agropecuários.
São empreendimentos comuns que precisam de serviço de consultoria ambiental que você pode estar prestando aí na sua região. Então, o fato de sua cidade ser pequena, primeiro que já não significa que não tem demanda. Pelo contrário, tem muitas demandas aí na tua região, tá? E segundo, que é um grande mito você achar que porque a cidade é pequena, as empresas não vão ter dinheiro para pagar. Como assim? O cara que abre um posto de combustível, você sabe quanto é o investimento para abrir um posto de combustível? É alto, velho. Um investimento alto. Um investimento para abrir uma indústria, uma fábrica, são investimentos altos. Então a gente vai trabalhar com pessoas que sim têm dinheiro para investir. Muitas vezes a gente pensa em contratos de, cara, 40 mil, ganhou na loteria. Pô, 30 mil. É porque às vezes a gente olha para a nossa realidade atual e esse dinheiro realmente é muito dinheiro para a nossa realidade atual. Mas na hora que você for falar o preço, na hora que você for calcular um preço, você não tem que pensar na sua realidade atual. Você tem que pensar em quê? No cliente, nas demandas que ele tem, na empresa que ele tem. Você tem que ter em mente que você não sabe as condições financeiras do seu cliente. Você não sabe. Então, muitas vezes, chegar falando 30 mil para um serviço que ele precisa, que ele vai fazer, que ele precisa, que ele sabe que precisa fazer, não é caro, porque ele investiu milhões na empresa dele, porque ele investiu uma quantia muito maior na empresa dele. Então, a gente trabalha com empresários. Nossos clientes são empresários, empresários que têm grana para investir, independente se é de cidade pequena ou grande. Muitas vezes essas empresas de cidade pequena, elas dominam o mercado e, cara, o cara tem muita grana para investir num serviço que ele precisa. Então, essa questão, tirem isso da cabeça de vocês, tá? Ó, tem a questão das secretarias ambientais que não fiscalizam de forma correta. Fiscalização ambiental deixou há muito tempo de ser o principal motivo que fazem empresas contratarem consultorias ambientais. E eu vou falar sobre isso na primeira aula da semana da consultoria ambiental 15K. Há muito tempo que falta de fiscalização, que medo de multa, simplesmente medo de multa, deixou de ser o principal motivo para uma empresa contratar uma consultoria ambiental. E eu vou falar mais sobre isso no evento, para vocês verem com dados, com pesquisas, que isso é verdade, tá? Hoje em dia não funciona mais assim. Não é o principal motivo. É um dos motivos, mas não é o principal, tá? Então, olha, o mito de que não dá para cobrar porque a cidade é pequena, isso é um mito. Tirem isso da cabeça de vocês. Quando vocês forem apresentar uma proposta para um cliente, não fiquem refletindo a condição financeira de vocês, que às vezes está começando, 30 mil, 40 mil é muito dinheiro para vocês, mas muitas vezes para o cliente não é muito, não é que não é muito dinheiro, tá? Mas é algo que ele tem para investir, que ele investe. Pô, deixa eu falar uma coisa para vocês. Para vocês licenciarem um posto de combustível, na hipótese de vocês fazerem o licenciamento do zero, é um contrato na casa dos 15, 20, 30 mil reais ou mais. Você acha que o cara que vai abrir um posto, ele não tem esse dinheiro para investir? Tem esse dinheiro para investir. É óbvio que tem. Então, tirem essa ideia da cabeça de vocês, na hora de precificar. Deixe de estar com essa insegurança por achar que é dinheiro demais. Não, velho, não tem nada a ver. Você não sabe a condição financeira do seu cliente, ok? Turma, todo mundo entendeu isso aí? Até porque se isso aqui fosse verdade, a Paola Leite, que é engenheira de biosistemas, que eu estou mostrando a foto dela aqui, ela não teria conseguido fechar um contrato de 15 mil reais para licenciar uma bovinocultura em uma cidade de 15 mil habitantes, aproximadamente 15 mil habitantes. Ela não teria conseguido. No entanto, ela conseguiu não só fechar esse contrato, mas vários outros contratos. Ela, inclusive, está segurando a placa dela de 50 mil faturados com consultoria ambiental, em cidade pequena, do interior. Então, é possível, cara. É totalmente possível. Não é porque é cidade pequena que não tem gente que tem grana, que não tem gente que quer investir, que não tem gente que está empreendendo, que não tem demanda na consultoria. Não tem nada a ver. Na hora de precificar, você não vai pegar a quantidade de habitantes que tem na sua cidade. Não tem nada a ver isso, tá? Você vai pegar a demanda, o que precisa para fazer, sacou? Outro exemplo, o João Lucas, que é engenheiro ambiental.
Se isso fosse verdade, cidade pequena não dá para cobrar o preço justo, ele não teria conseguido fechar em um contrato só R$ 20.000 para licenciamento de um loteamento em uma cidade pequena do interior. R$ 20.000, estou mostrando a foto aqui, ó. E ele está segurando a placa dele de R$ 100.000 faturados com consultoria ambiental. Ou seja, ele não teria conseguido atingir esse resultado. Então, o que eu estou falando para vocês não é o que eu acho, é o que eu vivo há 10 anos e que eu estou vendo vários alunos tendo esse resultado. Eu não vou mostrar, e eu sou de cidade pequena também, velho. A minha consultoria ambiental, ela atende várias cidades pequenas, cidades de 10 mil habitantes, 15 mil habitantes, algumas um pouco maior, 30 mil habitantes, 50 mil habitantes, cidades pequenas. E eu não vou mostrar nem meus contratos aqui, porque eu sei que vocês vão lá, mas o Lion é muito experiente, o Lion é isso, o Lion é aquilo que vocês acham que eu nasci sabendo, né? Vocês pensam, muitas vezes vocês pensam que eu nasci com um dom da consultoria. Não foi bem assim, não, velho. Comecei do absoluto zero. Eu não sabia nem ligar para um cliente quando eu comecei. Nem o que falar na frente do cliente eu sabia. Eu não sabia nem como é que fazia um alvará. Eu não sabia nem como é que fazia um licenciamento de um lava-jato. Eu não sabia nada. Comecei do zero. Mas vocês acham, muitas vezes vocês acham que eu nasci com um dom. Então eu nem mostro contratos meus aqui, eu só mostro dos alunos. Mas eu também trabalho em cidades pequenas, do interior, tá? Então, olha, dois exemplos para vocês. Todo mundo entendeu essa parada da cidade pequena, sim ou não? Ó, a Guerci, acho que é assim, tá? Onde eu moro atualmente são 24 mil habitantes. Inclusive, eu não sei se vocês acompanham muito meus stories, mas, cara, eu compartilhei com vocês um domingo de Páscoa, eu estava no campo fazendo um trabalho em uma cidade chamada Antonina do Norte. Antonina do Norte. Deixa eu pesquisar aqui quantos habitantes tem essa cidade. Só para vocês terem uma pequena ideia, tá? Vou até compartilhar aqui para quem vai ver no YouTube depois. Ó. Antonina do Norte, Ceará. Vou botar aqui, habitantes. Habitantes. 7.000, população no último censo, 7.245 pessoas. A cidade tem 7.245 pessoas. E eu estava no campo fazendo um trabalho de consultoria ambiental para licenciamento de extração mineral de granito em um contrato que vai ultrapassar tranquilamente os R$ 30.000. Tranquilamente. Por que que eu falo isso? Porque são trabalhos que eu já faço aqui há muito tempo e eu já tenho experiência, eu já sei que vai passar disso. E nós estamos na reta final de negociação para poder fechar esse contrato. E eu vou compartilhar nos stories quando eu fechar esse contrato. Uma cidade de 7 mil habitantes. Aí você olhar para mim e dizer que não tem como cobrar caro em cidade pequena, tirem esse medo da cabeça de vocês. Na minha cidade já tem 2 postos sendo construídos e não sei como poderia pegar esses contratos. Na semana da consultoria ambiental 15K, eu vou mostrar estratégias de como você pode pegar esses contratos. E esses 2 postos aí ainda podem ser seu cliente. Então participe do evento, porque eu vou compartilhar estratégias de como você pode pegar esses clientes aí, tá? Eles ainda estão em fase de construção, ainda podem ser seus clientes antes mesmo de terminar a construção. Sacou? Então, olha, se vocês falaram aí que entenderam essa parte aí, como posso identificar as demandas de serviços ambientais, já que a maioria já tem contratos com outras consultorias? O fato de ter empresas com outras consultorias não impedem você de prospectar, não impedem você de fechar contratos com elas, porque as pessoas mudam de fornecedores. As pessoas mudam de consultorias. Você acha que vai passar 10 anos com a mesma consultoria? Provavelmente vai mudar, assim, vai ter mudança. Se você se posicionar da forma, trazer diferenciais para você, você consegue atrair esses clientes. Cliente não tem dono, não, cara. Mas eu vou falar mais sobre isso no evento, tá bom? Melhor conselho de classe para gestor ambiental, pelos relatos dos meus alunos, é o CRQ, tá? Para consultoria ambiental. Por relatos de alunos do CRQ.
Aqui tem como cobrar muito mais de 30 mil. Muitas empresas e proprietários ricos. Pois é, cara. É esse tipo de cliente que vocês têm que focar aí no negócio de vocês. Tem gente que acha que para chegar, para faturar 15 mil por mês, tem que ter 30 mil clientes, 10 mil clientes, 20 clientes, 40 clientes. Não, cara. Tá falando de contratos caros. Às vezes você chega nos 15 mil com um contrato. Então, mas eu vou falar mais sobre isso na semana da consultoria ambiental 15K. Por isso que você precisa estar presente. Precisa estar presente, ok? Então, beleza. Entendidos os três mitos, agora a gente vai entrar nas três coisas que você nunca deve fazer na hora de precificar um serviço. Três coisas que você nunca deve fazer na hora de precificar um serviço de consultoria ambiental. Então anota aí. Primeiro, dar um preço sem ter feito uma visita no empreendimento. Uma das perguntas que eu mais recebo, lá, eu preciso fazer essa primeira visita, eu devo cobrar por essa primeira visita? Na minha opinião, você não deve cobrar na primeira visita, porque a primeira visita ela é fundamental para você precificar o serviço e ela é fundamental para você gerar valor para o cliente. Então, não tem como você precificar um serviço sem fazer uma primeira visita no empreendimento, tá? E você nunca deve dizer um preço sem ir lá na atividade. Nunca. Porque como é que você vai entender as demandas daquela empresa se você não for lá e conversar com o cliente e olhar e ver? Como é que você vai dar um preço sem ter feito um diagnóstico da atividade? Não tem como. Então, primeira coisa que você nunca deve fazer na hora de precificar é dar um preço sem ter feito uma visita no empreendimento. Sabe o que acontece muito, turma? Acontece muito, por exemplo, você está fazendo um anúncio no Google, né? E aí alguém procura e acha teu anúncio, e aí te liga, ó, eu vi aqui teu anúncio, quanto é que você cobra para fazer esse PGRS? Me manda um orçamento aí de quanto é que você cobra para fazer um PGRS. Mano, não existe um orçamento para fazer um PGRS. Cada caso é um caso. Então, qual é, é, qual é o posicionamento que você tem que fazer para que você consiga aí, não é, fazer um bom trabalho e gerar valor? Olha, a gente atende essa demanda, mas para a gente dar um preço, a gente precisa primeiro entender melhor o que é que você precisa, porque toda empresa é diferente. Então, nós temos uma forma de trabalhar que é entender o que você precisa para poder passar um preço justo, personalizado para você. A gente pode marcar uma visita gratuita amanhã às 10 horas da manhã. Esse é o posicionamento certo de uma empresa que tem sucesso. O que, que a maioria faz? Pega um e-mail, manda um preço lá aleatório e pronto. Nunca dê um preço antes de fazer uma visita no empreendimento. Segunda coisa que você nunca deve fazer na hora de precificar, dar um preço baseado em tabela. Turma, coloquem uma coisa na cabeça de vocês. Não existe tabela de preço. Não existe preço que varia de estado para estado na consultoria ambiental. Não, cara. Existe uma técnica que você usa para calcular o preço, independente de onde raios você estiver no Brasil. Você acha que se eu for fazer uma precificação de um serviço em outro estado, eu vou calcular de uma forma diferente do que eu calculo aqui no meu? Por quê? Não é uma demanda de consultoria? Não é uma metodologia que eu uso para precificar? Não vai ser tempo de serviço, não vai ser. Não tem variável que muda com o Estado. O que vai variar de Estado para Estado são as demandas. E isso eu considero na precificação. Mas não existe tabela de preço. Já quiseram inventar aqui na minha região uma tabela de preço. Não funciona. E eu falei no grupo. Eu falei no grupo e todo mundo me criticou. Eu falei no grupo, isso não funciona. Por mais que aqui bota a planilha, cada um cobra o preço que quiser cobrar. E eu disse, eu não vou seguir tabela, não. Eu vou cobrar o preço que eu achar justo para cobrar. Porque o preço é individual, o preço faz parte da sua identidade. O preço faz parte da identidade da tua consultoria ambiental. É igual a logomarca. Você não tem a sua logomarca, a logo da tua empresa? A precificação é a precificação que você achar justa, meu chefe. Então não tem tabela de preço. Cada caso é o caso. A pergunta da Fátima, mas se o cliente não quiser visita, você diz, olha, então, já que você não quer uma visita, a gente também não pode dar um orçamento, porque essa é a forma que nós trabalhamos aqui na empresa de consultoria. Pronto. Sabe por quê, cara? Vamos lá, você acha que uma pessoa
que não quer ao menos te receber de graça para você fazer um diagnóstico, para você passar essa autoridade, para você entender, conversar, ela vai querer te contratar? Se ela não quer nem te receber, você vai perder tempo. O que eu vejo de profissional fazendo um orçamento, gastando tempo, com expectativa, e manda o orçamento, a pessoa nunca mais responde. Por quê? Porque fica mandando orçamento. Orçamento não é para ser mandado, é para ser apresentado. Proposta é para você apresentar, para você conversar. Não é para você sair distribuindo, não, velho. Porque quando você fica mandando proposta dessa forma, sabe o que, é que seu cliente faz? Ele pega a sua, pega a do fulano de tal, olha o preço. Não, isso aqui está mais barato, isso aqui está mais barato, isso aqui está mais caro, isso aqui está mais barato e pronto. Empresas que buscam ficar vendo só preço não são empresas boas para você. Você tem que se posicionar. Você fala: olha, a gente marca uma visita gratuita, toma um café e a gente conversa melhor. Não, mas eu não preciso, não quero visita. Então, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas a gente não vai dar um orçamento sem entender o seu problema. Sabe por quê? Porque seria um desrespeito da nossa parte com a sua empresa. Porque como é que eu vou dar um preço se eu não sei nem o que, que você está precisando direito? Eu não vou estar respeitando a sua necessidade. Simples assim, vocês têm que se posicionar. Vocês têm que ter esse posicionamento. A minha forma de trabalhar é essa. Porque isso gera valor. A pessoa olha para você diferente. A pessoa olha para você diferente do que olha para as pessoas, para os outros consultores. Quantas e quantas vezes eu não ouvi isso? Na hora que eu marquei a visita que eu fui, a pessoa falou, o cliente falou: você foi a primeira pessoa que veio aqui para poder entender melhor. Ou seja, eu já me diferenciei da concorrência. Aí me responda uma coisa: você acha que se eu cobrar mais caro, essa pessoa não vai pagar? Claro que ela vai pagar, porque ela viu que vale mais caro. Ela viu que o preço vale ser maior. Ela nem espera que seja igual aos outros preços. Ela já espera mais caro. Porque o cara é diferente. Ele veio aqui, tomou um café comigo, me passou a autoridade, mostrou que sabe fazer o negócio acontecer. Então, se ele cobrar mais caro aqui, eu já vou entender. Essa é uma das estratégias que eu vou mostrar para vocês na semana da consultoria ambiental 15K, para vocês conseguirem se destacar da concorrência e terem uma consultoria lucrativa que fatura acima de 15 mil por mês, tá? Então, nunca dê um preço baseado em tabela de preço, pesquisando tabela de preço, não, cara. O preço é sua impressão digital. Botem isso na cabeça de vocês. Preço é impressão digital. Não tem igual, não tem preço igual. Você vai pegar 10 orçamentos, não vai ser 10 orçamentos iguais. Cada empresa tem sua identidade. Então, tem a sua identidade. Qual é a identidade da Fátima, da Érica, do Eduardo, do Davi? Qual é a identidade de vocês? Isso diferencia vocês, beleza? Preço é impressão digital. Terceira coisa que você nunca deve fazer: dar um preço baseado na concorrência. Mais uma vez, vocês se preocupam demasiadamente com a concorrência de vocês. Deixem a concorrência de vocês cobrarem o preço que eles quiserem cobrar. Ah, mas eu recebi uma cotação mais barata. Muitas vezes o cliente vai falar isso para te testar. Às vezes ele nem recebeu, mas ele fala isso para te testar. Aí você fala: olha, eu não posso responder pelo preço de outras empresas. O que eu posso é responder pelo preço da minha consultoria. E esse preço aqui é o preço para eu te entregar uma solução, um trabalho de qualidade. Eu poderia baixar o preço, como a maioria faz, mas eu me preocupo muito mais em entregar um serviço de qualidade do que baixar o preço só para poder fechar um contrato com você. E você? O que você se preocupa mais? Em economizar no preço ou ter um serviço de qualidade? Meu amigo, é uma voadora que você dá, velho, com as duas pernas nos peitos do cara, pô. Você não tem noção. Você passa muita autoridade quando você fala isso. Você pode ter um dia de consultoria ambiental. Um dia de consultoria ambiental. Então botem isso na cabeça de vocês. Não se preocupem com concorrência de vocês, velho.
Deixa a concorrência fazer o trabalho que eles quiserem fazer. Foquem no trabalho de vocês. Foquem no trabalho de vocês. Procurem aprender, ter direcionamento para fazer um trabalho de vocês. Porque se vocês ficarem se preocupando com a concorrência, vocês nunca vão aprender a precificar da forma correta um serviço. O meu chefe, só para você ter uma ideia, o meu chefe, ele se preocupava tanto com a concorrência que às vezes que ele vinha para a filial, porque ele ficava na matriz em Fortaleza, quando ele vinha para a filial, quando a gente passava no escritório de um concorrente, eu dirigindo, né? Ele virava o pescoço assim para ficar olhando até a visão sumir o escritório do concorrente. Eu olhava para eles, macho, o que que tu tá fazendo? Tu vai cair do carro olhando para o escritório do concorrente. Eu já tinha essa visão de que eu não me preocupava com concorrente, nem quando eu era CLT. Ainda mais hoje. Eu não tô nem aí com os outros cobra. Quiseram fazer uma tabela de preço, eu estava num grupo de WhatsApp, fui a primeira a falar, eu não vou seguir tabela, e eu vou dizer uma coisa para vocês, não vai funcionar. Simples assim. Um monte de gente tem raiva de mim aqui porque eu faço isso, e porque eu sou sincero mesmo, porque não funciona. Não tem nada a ver. Turma, vocês entenderam quais são as três coisas que vocês nunca devem fazer na hora de precificar um serviço, sim ou não? Olha que coisa boa de lei, cara. Ó, boa noite. Hoje tive essa experiência de ir à empresa. Fiquei mais tempo que o planejado, mas consegui o serviço. Olha que coisa boa. Parabéns, cara. Aproveita essa oportunidade, faz o melhor trabalho que esse cliente poderia imaginar que um dia teria. Cliente que não quer visita, manda, manda ir procurar outra pessoa. Se ele não quer nem uma visita, que dirá requerer te contratar. Por favor, outro dia um cliente meu Um cliente, um, outro dia, um cliente meu primeiro queria que eu prometesse que o licenciamento dele iria sair. Eu preferi nem pegar o serviço, porque não tenho experiência, mas o que vi lá era denúncia. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós, consultores ambientais, nós não somos vendedores de licença. Não é uma loja para vender licença. Não existe isso. Porque nós temos órgãos ambientais competentes que eles é que liberam as licenças. Então, para uma licença ser emitida, o órgão ambiental é que pega os documentos, analisa, manda os ofícios, faz as exigências, aprovam, fazem um parecer, assinam a licença e a licença é emitida. Não somos nós. Então, na hora que você for fechar um contrato de licenciamento, você tem que deixar isso extremamente claro. Que o seu trabalho não é emitir licença, porque você não emite licença, você é uma empresa particular. Quem emite licença é o órgão. Teve uma aluna que mandou um contrato para a gente analisar no nosso grupo, que tinha lá uma das cláusulas do objetivo do contrato: providenciar as licenças ambientais. Primeira coisa que eu falei, tire isso agora desse contrato. Porque você não vai providenciar, o seu trabalho não é providenciar a licença, meu amigo. Qual é o nosso trabalho? O órgão faz exigências. Apresentar um PGRS, apresentar um PRAD, apresentar isso, apresentar aquilo. O que a gente faz? A gente atende às exigências do órgão. Então, a gente pega esses trabalhos e entrega para o órgão. O que o órgão faz? Ele analisa e segue o trâmite. Nós fazemos o quê? Acompanhamos, ligamos. Como é que está esse processo? Está tendo alguma pendência? Está precisando de algum um outro documento? Como é que está o andamento? Mas quem emite a licença é o órgão. Então eu chego para o cliente e falo: olha, é o seguinte, não tem prazo. O prazo legal é de 6 meses, mas o órgão pode demorar mais ou menos. E eu vou estar junto com você. Nós dois aqui vamos cobrar do órgão. O trabalho de cobrar do órgão é seu e do seu cliente. Não é só seu. Então, o cliente não pode estar colocando o pé no seu bucho para você querer, para liberar a licença. Cadê minha licença? Você liga para o órgão. Eu digo, quando o cliente. Hoje em dia não acontece muito isso, porque hoje em dia eu já estou calejado e eu deixo bem claro para o cliente, e eu ensino isso para meus alunos, tá? Mas quando acontecia, eu falava o seguinte: olha, você vai ligar para o órgão.
Porque quem libera a licença é o órgão. Eu já entreguei tudo que ele pediu. Vamos nós dois lá no órgão? Quantas vezes eu não já fui com o cliente para o órgão para conversar com o técnico, para conversar? Você tem que passar isso, clareza para o cliente, tá? Seu trabalho é entregar as exigências, atender o que é exigido, atender os prazos, atender a legislação. O órgão que libera a licença, você não vem. Então, ele queria que eu prometesse que o licenciamento dele iria sair. Primeira coisa que eu falaria, muito bom, mas quem libera a licença é o órgão. O que eu te prometo? Que tudo que ele pediu eu vou entregar. Tudo que ele pediu eu vou entregar. E nós dois vamos cobrar essa licença. Pronto. Deixe claro. E você ainda fala assim: não existe nenhuma consultoria no mundo que possa garantir para você essa licença que ela que vai providenciar essa licença. Não existe. Por quê? Porque quem libera é o órgão. Não é a consultoria, é o órgão. Então, quando o cliente fala isso, é porque ele não sabe, não é porque ele é mal, ruim, está com maldade, não, é porque ele não tem essa clareza. Nós temos a obrigação de dar essa clareza para o cliente. Fechou? Todo mundo entendeu essa questão, nem estava no roteiro aqui, mas é bom por isso que eu faço lives, porque vocês perguntam e são perguntas boas, tá? Todo mundo entendeu essa questão aí, galera, do que é da sua competência, o que é da competência do órgão? Show de bola. Então, ó, três coisas que você nunca deve fazer. Acabei de falar. Primeiro, dar o preço sem ir até o empreendimento, dar um preço baseado em tabela de preço e dar um preço baseado na concorrência. Nunca façam isso, tá? Lion, e o que que eu devo considerar para calcular o preço? O que que eu preciso saber no mínimo para poder calcular o preço do meu serviço? O que que eu preciso saber no mínimo? Então, tem três pilares que vocês precisam saber, no mínimo, para poder calcular um preço. Primeiro, qual vai ser o custo operacional do trabalho? Segundo, qual vai ser o tempo estimado de entrega? Terceiro, quanto custa a sua hora técnica? Sem você saber, no mínimo, essas três informações, não tem como você dar um preço justo, um preço correto de um serviço de consultoria ambiental. E existem outras informações também, mas eu vou falar essas outras informações na semana da consultoria ambiental 15K, que vai acontecer na semana que vem. Mas o mínimo, a tabela, que não pode deixar de existir nunca, é qual vai ser o custo operacional. Quando eu falo custo operacional, eu estou falando de quê? Eu estou falando, vai precisar de parceria? É um custo. Você vai precisar se deslocar? É um custo. Vai precisar alugar um carro? Muitas vezes eu alugo um veículo 4x4, uma caminhonete para fazer os trabalhos. É um custo operacional. Vai precisar de combustível? É um custo. Hospedagem? É outro custo. Enfim, você vai fazer um levantamento dos custos. Primeiro ponto. Segundo ponto, qual vai ser o tempo estimado de entrega? Um contrato, ele tem um tempo estimado de entrega, um prazo de entrega. Opa, 41 pessoas ao vivo, chegar em 50, 42, chegar em 50, desafio, tá lançado ainda, tá valendo. Chegar em 50, planilhas de precificação disponibilizadas no evento, tá? Precisa de motorista, como você está falando aí, Grace. É um custo, é um custo. Então, custo operacional. Tempo de estimativo de entrega: 30 dias, 45 dias, 90 dias. Tem que ter isso calculado. Terceiro, quanto custa a tua hora técnica? Você não vai para o campo, você não vai botar a mão na massa, você não vai fazer os trabalhos, você não vai fazer os projetos? Hora técnica. Quanto é que custa a tua hora hoje? Lá, como é que eu calculo tudo isso? Na semana da consultoria ambiental 15K, eu vou mostrar exemplos, estudos de caso prático, tanto meu como de alunos da mentoria, para vocês verem como isso funciona na prática. Justamente as planilhas, que se a gente bater 50 pessoas aqui nessa live, até o final que está perto de acabar, então corram aí com o botão de compartilhar. Eu disponibilizo para vocês o PDF não, o download do Excel para vocês baixarem, tá? Mas lá eu vou mostrar no meu computador exemplos de precificações, tá? Quanto custa uma hora técnica de um gestor ambiental? Você vai ter que definir, lembra, ó, foi o que eu falei, precificação é o quê?
A impressão digital, né? Então você vai ter que ter a sua hora técnica. Não é todos os gestores do Brasil, não, porque isso é CLT. Isso é CLT. CLT é que tem lá piso salarial para o Brasil todo. Isso é CLT. Aqui nós estamos falando de consultoria ambiental. Consultoria ambiental não existe um preço para todo mundo. Não. Tem gestão ambiental, você pode cobrar o que você quiser. Agora, para começar, tem alguns critérios, tem alguns direcionamentos. E eu vou falar isso na semana da consultoria ambiental 15K. Fechou? Então, ó, na semana da consultoria eu vou mostrar exemplos, planilhas, para vocês verem na prática como é alguns exemplos de serviços, tá? Alguns exemplos de serviços com a planilha, o tipo de serviço que os alunos fecharam, que eu fechei, para vocês terem essa visão mais prática, fechou? Qual é a margem de lucro nesses serviços? Pergunta que eu recebo muito. Lion, contrato de 40 mil, de 20 mil, 30 mil, mas qual é a margem de lucro? Não, eu falei que tinha 42 pessoas na hora que eu vi, agora tem 37. A gente tem que chegar em 50. Eu quero 50 pessoas ao vivo aqui, ó. Se a gente bater 50 pessoas ao vivo aqui até o final dessa live, eu vou disponibilizar as planilhas que só os alunos da mentoria têm acesso. Só os alunos da mentoria têm acesso. E vocês vão ter acesso para baixar. Mas a gente tem que bater 50 aqui. Desafio é desafio, velho. Plaga o dedo aqui nesse aviãozinho aqui e manda o povo entrar. Bateu 50, eu tô olhando aqui direto. Bateu 50, eu libero as planilhas para vocês, coisa que eu nunca fiz na vida, na história. A média para engenheiro é R$ 100. Ó. Pois é, não vá se basear em média. Acabei de falar. Para de pensar em média. Para de pensar em média. Lá no evento eu vou falar mais sobre isso, mas você não precisa obedecer média de nada. Lá, mas no começo eu vou usar como essa média. Tudo bem, mas saiba que você não precisa estar preso a nenhuma média, tá? Cara, é possível iniciar na consultoria com um serviço só? Depende desse serviço. O que eu ensino aqui é você faturar 15 mil por mês com consultoria ambiental. E por mais que isso não seja da noite para o dia, tem aluno meu que no primeiro mês já faturou. Mas isso não é uma coisa que acontece com todos os alunos. Então, a média é que entre 3 e 4 meses o aluno consiga atingir seus primeiros 15 mil em 30 dias, tá? Os alunos da mentoria. Mas depende desse serviço. Se for um serviço de licenciamento ambiental para empreendimentos de médio porte, como indústria, posto de combustível, tudo bem, porque são serviços de precificação mais alta. Mas se você começa com serviços pequenos, voltou aí, né? Mas se você começa com serviços pequenos, que são precificações baixas, vai ficar mais difícil. Então, eu recomendo, mas eu vou falar mais sobre isso na semana da consultoria ambiental 15K, tá? Vou mostrar, na aula 2 eu já vou mostrar vários exemplos de serviços que vão te levar aos 15 mil por mês, tá? Bora convidar aí a galera para chegar nessa meta. Estou precisando ser aluna para começar a faturar com autonomia. Olha, as vagas para mentoria estão fechadas nesse momento, tá? Mas nos próximos dias eu vou abrir uma turma nova da mentoria, tá? É só acompanhar aí, participar do evento, que eu vou falar mais sobre isso também, tá bom? Para quem quer dar esse passo além e entrar na mentoria. Então, olha, qual é a margem de lucro? Qual é a margem de lucro desses contratos? Então, esse é um assunto importante, tá? Porque quando a gente fala desses contratos, 30, 40 mil, mas a gente sabe que tem os custos operacionais, não é verdade? Quais são esses custos operacionais? Toda vez que você vai entregar um trabalho, você tem custo para entregar, tem deslocamento, às vezes você precisa de uma parceria, às vezes você precisa alugar um equipamento. Então, qual seria uma média de margem de lucro? A vantagem da consultoria ambiental é que, diferente da maioria dos negócios mais tradicionais, você tem um baixo custo, tá? Para poder você atuar nessa área, como eu falei na live anterior. Inclusive, na semana da consultoria ambiental 15K,
eu vou trazer exatamente qual é o investimento médio que você precisa fazer para ter uma empresa de consultoria ambiental hoje. Vocês vão ver que é muito mais barato do que vocês imaginam, tá? Muito mais barato do que vocês imaginam. Porque tem gente que tem um pesadelo com o CNPJ, tem um medo de um CNPJ, porque acha que é coisa do outro mundo. Mas olha, aguardem para a semana que vem, tá bom? E o fato de você ter baixo custo faz com que você tenha uma margem de lucro maior. Então, por exemplo, Fátima perguntou: precisa de escritório? Não, não precisa de escritório. Você pode trabalhar em home office, porque os trabalhos que você vai fazer na consultoria são trabalhos em loco. Você atende o cliente lá na empresa dele, você vai para o campo, você vai fazer os trabalhos lá. Logo, você não precisa de escritório. Você pode trabalhar em home office sem problema nenhum. Então, margem de lucro depende do custo que você tiver. Então, por exemplo, se você vai abrir um escritório pagando aluguel numa avenida movimentada, você vai ter um custo de aluguel. Então, isso vai afetar onde? Na sua margem de lucro. Se você quer começar a sua consultoria comprando um monte de equipamento que não precisa e tendo um investimento alto no início que não precisa, você vai afetar o quê? A sua margem de lucro. Mas a boa notícia é que para a consultoria ambiental você pode trabalhar em home office, não precisa de equipe para começar, não precisa de equipamento caro para começar, e o investimento é tão baixo que no seu primeiro contrato você já pode faturar pelo menos umas 5 vezes a mais do que você investiu para começar na consultoria. E eu vou falar mais sobre isso no evento, tá? Logo, você tem margem de lucro alta no serviço. Você fecha um contrato de 50 mil, 30 mil, 40 mil, os custos que você vai ter são custos relacionados a transporte, a gasolina, a uma parceria que você pode precisar, que você negociou. Até porque, na hora de precificar, você vai colocar os custos na precificação. Ok? Por exemplo, ó, a pergunta da Adriane. Posso começar a consultoria como autônoma e futuramente abrir o CNPJ? Sim. Você pode começar a consultoria como autônomo e futuramente abrir um CNPJ. Você pode, tá? Sem problema nenhum. Então, tudo isso afeta na sua margem de lucro. Mas, me baseando nos trabalhos que eu faço e nos alunos, devido ao custo ser baixo para você atuar nessa área e você entregar serviço, ou seja, você vai entregar um serviço, você não vai ter que comprar um material, um produto para revender, você consegue atingir margens de lucro entre 70% a 80%. 70% a 80%. Isso quer dizer o quê? Que num contrato, para ficar fácil as contas, tá? Num contrato de 10 mil reais, trabalhando em home office, sem precisar de equipe, sem comprar equipamento caro, você pode ter de margem de lucro 8 mil reais e um custo aproximado de 2 a 3 mil reais. Então, 70 a 80% de margem de lucro. Isso é uma das grandes vantagens de trabalhar na consultoria ambiental. Uma das grandes vantagens. Lá, mas e os equipamentos? Se você precisar de alugar equipamento, onde é que você vai inserir isso? Vai inserir no seu preço. Você vai inserir no seu preço. Então, um serviço que eu cobraria 10 mil, se eu for precisar usar um drone e o pessoal lá do drone cobrar 4 mil, eu vou cobrar 14 mil reais no serviço. Assim, eu mantenho a minha margem de lucro, ok? Mantenho a minha margem de lucro entre 70% e 80%. Às vezes pode chegar a 65%, 70%, 80%, mas são margens de lucro extremamente atrativas. Isso já contando com o seu Prolabore, que é o dinheiro que você vai tirar para o seu bolso. Mas essas coisas mais específicas eu vou falar na semana da consultoria ambiental 15K, porque eu vou trazer estudo de caso, de planilha de precificação, de alunos e meus, para vocês verem custo operacional, todos os custos que geralmente tem em um serviço, inclusive nota fiscal, imposto de nota fiscal, né? Custo de equipe quando precisa, para diversos tipos de serviço e a margem de lucro que os alunos estão tendo, para vocês terem essa visão prática na consultoria ambiental. Fátima, pode ser MEI no início? Não. Consultoria ambiental não pode ser MEI, tá? Ou você começa como autônomo ou você começa como CNPJ. E eu recomendo que você comece na hora que você for. Qual é o momento de abrir o CNPJ? Eu vou falar mais sobre isso na semana que vem,
Mas o momento é quando você vai prospectar os clientes, quando você está pronto para prospectar os clientes, tá? Aí é o momento de você abrir o CNPJ, porque você vai passar mais credibilidade com o CNPJ. E CNPJ não é nada do outro mundo. No seu primeiro contrato, você já paga os custos do CNPJ e ainda sobra aí muito, tá? Então, recomendo que você faça isso. Turma, essa questão da margem de lucro, vocês entenderam? Que é o valor que vai ficar no caixa, tá? Tirando os custos operacionais, que em média podem ser de 65%, 70%, 60%, 70% e 80%. Depende dos custos que você tem. Se você começar com uma estrutura enxuta, você consegue atingir 80% de margem de lucro. O que é uma estrutura enxuta? Home office, usando seu computador, celular, acesso à internet, sem precisar investir em equipamento que você não precisa, terceirizando serviço que precisa de coisas que você não tem ainda, precificando da forma correta, como vocês vão ver no evento da Semana da Consultoria Ambiental 15K. Beleza? E agora é o momento da gente tirar dúvidas, tá? Vocês têm alguma dúvida que vocês queriam conversar sobre precificação? Alguma dúvida que vocês escreveram durante a live e eu não vi ainda e não deu para eu ler? Todo mundo entendeu bem essa questão, esse papo inicial sobre precificação? Porque lembrando, isso aqui é a nossa terceira live de aquecimento. Nós estamos apenas aquecendo os motores aí para nosso grande evento da semana que vem. Porque na semana que vem eu vou falar mais detalhes, vou trazer exemplos práticos de alunos, de precificação que eles estão fazendo, para vocês terem essa visão prática sobre precificação. Aqui a gente está só aquecendo. Quais seriam os principais equipamentos? Vai depender do caso. Então, um equipamento que, dependendo do trabalho, você vai usar, que você vai utilizar, que você pode utilizar em vários trabalhos, é o próprio drone, tá? Então, você pode terceirizar esse serviço de drone. Quem acompanha meus stories viu que essa semana eu fiz isso. Inclusive, no meu programa de mentoria, tem aulas sobre como você usar drones em trabalho de consultoria ambiental, trabalho de licenciamento ambiental. Então, a mesma empresa que tem parceria comigo para fazer esses projetos, eles gravaram uma aula exclusiva para a mentoria, ensinando quais são os melhores equipamentos, como é que funciona lá para você fazer toda essa parte de preparar o equipamento para o campo, o processamento dos dados, para você que quer aprender a fazer isso. Eu, no meu caso, eu terceirizo. Eu não busco aprender isso, porque eu prefiro terceirizar. Mas você pode ser uma pessoa curiosa que queira aprender e queira fazer, tá? Então lá tem aula sobre isso, mas é um dos equipamentos que você usa. Em alguns trabalhos você pode, por exemplo, precisar de um medidor de ruído para atender uma exigência do órgão. O que é que você pode fazer? Você pode ou alugar o equipamento ou terceirizar a parte da medição de ruído. Pergunta quanto custa, você vai ter o valor, insere isso na sua precificação e mantém sua margem de lucro. Então, são equipamentos como esses que você utiliza 99% dos casos na consultoria ambiental no nicho de licenciamento, tá? Que para mim é o melhor nicho para você atuar na consultoria ambiental. Então, eu vou falar sobre isso mais detalhadamente na semana que vem, tá? Turma, mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Essa foi nossa terceira live de aquecimento. Nós vamos ter mais duas lives amanhã às 8 horas da noite e na sexta-feira, às 8 horas da noite. E o tema da live de aquecimento de amanhã vai ser como encontrar os seus primeiros clientes. A gente vai bater um papo sobre como você pode conseguir seus primeiros clientes na consultoria ambiental, mesmo sem ter nenhuma experiência nessa área. Vamos bater um papo sobre isso. Vou trazer algumas estratégias, tá? Para vocês aquecerem os motores aí para o evento. Fechou? Quem aí vai estar comigo amanhã às 8 horas, manda um eu aí nos comentários. Quem vai estar aqui comigo amanhã às 8 horas? A galera já falou eu aí, show de bola. Então eu tô gravando o nome de todo mundo aqui, tá?
E eu vou fazer o seguinte, o nosso desafio de 50 pessoas ao vivo vai se estender até a sexta-feira, tá? Então, se até sexta-feira a gente conseguir bater 50 pessoas ao vivo na live de aquecimento, eu vou liberar de graça para vocês, de bônus, a planilha de precificação de serviço na consultoria ambiental, que só os meus alunos da mentoria têm acesso. Então, qual é o trabalho de vocês agora? O trabalho de vocês agora é mandar conversar com o pessoal que vocês conhecem. Olha, tá rolando aí uma sequência de live de aquecimento, onde está sendo falado sobre consultoria ambiental. Amanhã vai ser a live onde eu vou falar sobre como conseguir os primeiros clientes na consultoria para vocês começarem com o pé direito aí, tá? Então vamos lotar essa sala amanhã, porque se a gente bater 50 views e 50 pessoas na live, a promessa está feita aí. Vou liberar para vocês as planilhas que só os meus alunos têm acesso para precificação de serviço. Combinado? Então mandem aí, chamem a galera. Tá na mão de vocês aí. Se vocês querem esse material, tá na mão de vocês. E por último, para a gente encerrar a nossa live, o aviso sobre o certificado, tá? Para você ter acesso ao certificado de conclusão da Semana da Consultoria Ambiental 15K, que vai acontecer na semana que vem, você vai ter que participar das 4 aulas, ou seja, a aula da segunda-feira às 8 horas, da quarta-feira às 8 horas, da sexta-feira às 8 horas e principalmente a aula de domingo, que vai ser ao vivo aqui no Instagram às 8 horas da noite. Então, quem vai à missa no domingo à noite, vai de manhã, ou então vai no sábado, já deixa bloqueado aí, tá? Porque é um dos pré-requisitos para você receber o certificado, é estar presente em todas as aulas, tá? E estar no grupo do WhatsApp do evento, porque o certificado é para quem está efetivamente participando. E é através do grupo do WhatsApp que eu vou passar os links das aulas, que eu vou passar as notificações, os avisos do evento. Então, se você não está no grupo do WhatsApp, você não vai receber o certificado. Então, quais são os pré-requisitos? Primeiro, estar presente em todas as aulas. Segundo, estar no grupo do WhatsApp. Então, se vocês estão com dificuldade de estar no grupo do WhatsApp ou algo nesse sentido, chamem no direct, que eu e a minha equipe, a gente está pronta aí para poder te ajudar. Fechou? Então, turma, essa foi nossa terceira live de aquecimento. Se você não se inscreveu no evento ainda, digita a palavra evento aqui nos comentários se você está me vendo pelo Instagram. Mas se você está me vendo pelo YouTube, é só você ir na descrição desse vídeo, que o link está na descrição. E a gente se vê amanhã na nossa penúltima live de aquecimento, onde eu vou falar sobre como encontrar os primeiros clientes na consultoria ambiental, começando do zero. Amanhã às 8 horas estarei ao vivo aqui e a gente tem um encontro marcado. Turma, boa noite, bom descanso e amanhã a gente se vê. Valeu!